Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Carolina Carvalho e recebi esse convite tão especial da Secretaria de Cultura de Araras para estar realizando essa oficina, para falar um pouco para vocês sobre cinema, audiovisual e a história, né? Tô aqui acompanhada, essa aqui é a Pipoca, esse é o Tobias, essa aqui é a Lica, estamos no sítio, então, né, não temos como gravar sem ser perto de todos eles, e eles são muito especiais também. Bom, então vamos lá. Eu sou graduanda em cinema pela Unimap Piracicaba, me formando esse ano, né? Comecei lá em 2018 o curso. E então eu vou conversar um pouquinho com vocês, primeiramente sobre essa história do cinema, como o cinema surgiu, né? E o que é cinema, o que faz do cinema o cinema, né? As características. A gente vai falar um pouquinho também sobre coisas da edição, cinema brasileiro e sobre a parte artística, né? Que eu acho que realmente o foco. Como fazer cinema? O que é o cinema para arte? Então vamos lá. Para começar tudo isso a gente precisa saber um pouquinho da história, né? Então o cinema a gente tem como marco principal, né, de como o cinema surgiu, o dia 22 de março de 1895, quando na França os irmãos Lumière exibiram pela primeira vez um filme, né? E era uma coisa curtinha de, se eu não me engano, 15 ou 45 segundos, chamado Os Trabalhadores Saindo da Fábrica Lumière, que era uma filmagem dos trabalhadores saindo da fábrica, né, dos Lumière, que eles eram filhos de fotógrafo também, então tinha toda essa questão. E eles exibiram em Paris, e foi uma doideira, né, porque foi o primeiro filme a ser exibido no mundo. Mas muitas coisas aconteceram para que lá em 1895 os irmãos Lumière pudessem fazer essa exibição. Então, por exemplo, lá em 5000 a.C. a gente tinha o Teatro de Sombras na China, que já mostrava essa coisa de projetar, exibir, né? Então, que a gente tinha os teatros, né, obviamente, as sombras expostas em tecidos, em telas. Depois as coisas foram continuando um pouco, a gente teve o surgimento da fotografia, uma coisa muito válida para ser pontuada. Também a câmara escura do Da Vinci, que possibilitou, né, também que a fotografia existisse, que é aquela caixinha escura com só um buraquinho e a lente, onde a imagem sai invertida do lado de dentro. Então isso foi muito importante, né, para o surgimento da fotografia, que foi muito importante para o surgimento do cinema. E ao longo do tempo a gente teve várias invenções que possibilitaram que isso acontecesse, como a lanterna mágica e o praxinoscópio. Até que finalmente a gente chega ali no... A gente teve o cinetoscópio, né, que foi inventado pelo Thomas Edison e era como se fosse uma caixinha em que você entrava e era exibido filmes curtos de até 15 minutos. Mas, obviamente, não era, né? Não era aquela coisa, geralmente ficavam em lobby de hotel, essas coisas, uma coisa que você entrava ali rapidinho, via, saía. Então não era propriamente, nossa, exibição, tal. Até que surgiu o cinematógrafo, inventado pelos irmãos Lumière, que possibilitou que hoje em dia a gente tem o cinema, né? O cinematógrafo é o tataravô da filmadora que a gente conhece. E ele era a manivela, era todo um processo. Eu vou colocar alguns vídeos aqui pra vocês entenderem melhor, né? Que eu acho que a gente vendo, a gente entende melhor como é. E a partir dele foram começando a ser feitos os pequenos filmes, os pequenos curtas, e o cinema começou a nascer e se desenvolver cada vez mais. Aí a partir disso foram se desenvolvendo várias coisas, o cinema alemão, né, o cinema ali na Europa, até chegar ao que a gente tem hoje de Hollywood, essas grandes produções. Mas tem dois nomes que também foram importantíssimos pra gente ter o cinema como a gente tem hoje. Foi o Georges Méliès e a Alice Guy Blanchet. Bom, a partir disso, a partir do Méliès e da Alice Guy, a gente começou a ter mais desenvolvimento no cinema. O Méliès é conhecido como pai dos efeitos especiais, né? E ali, quando surgiu com os Lumière, essas pequenas filmagens e tal, o cinema era uma coisa muito mais documental. Por exemplo, o registro do pessoal saindo da fábrica Lumière, né? Não tinha uma coisa de contar uma história. Até que algumas coisas foram se desenvolvendo, como teatro gravado, peças de teatro gravadas, né? Até que a gente chega ali no Méliès. O Méliès, ele revolucionou muito tudo isso, né? Como eu falei, ele é conhecido como o pai dos efeitos especiais. Então ele fazia cortes, ele fazia essa edição, ele fazia sobreposição de filmes, ele colocava cores. E isso foi um avanço gigantesco, né? Foi uma coisa absurda, assim,
para a possibilidade do cinema existir do jeito que existe hoje, um cinema narrativo, um cinema que conta histórias, né? A gente tem o clássico Viagem à Lua, do Georges Méliès. Vou colocar um trechinho dele aqui. Que foi um dos maiores êxitos, né, do Méliès. Que é um cinema narrativo, é uma história, né? E isso, como eu disse, revolucionou muito o cinema porque começou a ter essa possibilidade das edições, do que podia fazer, né? Assim como com a Alice Guy também, com os trabalhos dela, que ela foi a primeira pessoa a colocar cor nos filmes também, né? Ela trabalhava ali no mesmo lugar que o Méliès, né? Numa produtora. Então, isso que eles fizeram revolucionou muito, porque abriu essa possibilidade narrativa, e aí que entra, tá bom, então qual que é a diferença que a gente tem entre um vídeo que eu vou gravar aqui, que tem essa oficina, e o cinema? No cinema a gente tem a narrativa, a gente tem o roteiro, a gente tem a sequência de histórias, a gente tem toda a produção, e na hora da edição aquilo vai virar o filme, tem os cortes, tem os efeitos especiais, tem a direção de arte, a direção de fotografia, tem a textura da imagem, que vai transformar toda aquela coisa que foi gravada em uma obra cinematográfica, né, em um filme. Por exemplo, quando você pega pra ver as filmagens soltas de um filme, que eles gravaram, tipo, a ordem do dia, né, então gravou cena tal, tal e tal. Você olha pra aquilo e fala, tá bom, filmagem, gravação. E aí na pós-produção que acontece a magia, né, da gente ter tudo bem definidinho, assim, tipo, essa cena vai ter tons mais assim, porque por conta disso, disso e disso. Então a gente tem toda essa preparação, a gente tem realmente essa criação, esse desenvolvimento narrativo e artístico muito forte, né? Que o cinema pede isso. Pra você fazer cinema, você tem que planejar bonitinho ali o que você quer, né? Você tem que saber o que você quer. Planejamento desse tipo. E aí que entra, a gente, né, a partir disso a gente tem várias vertentes cinematográficas que podem ser feitas. A gente tem curta-metragem, que é, né, um filme ali de até 15 minutos. A gente tem o média-metragem, que é de 15 a 70, e o longa-metragem, que é de 70 para mais. A gente tem as webséries, por exemplo, que são séries, produtos realizados pela internet. A gente tem seriados, como a gente tem na Netflix. A gente tem os documentários, que são a minha parte preferida, né, que é aquela coisa que envolve o cinema e uma parte mais jornalística também, né, documental. A gente tem a produção de videoclipes, a gente tem N vertentes cinematográficas, né, que estão cada dia mais se expandindo também em desenvolvimento. E aí você me fala, tá bom, sei de tudo isso, posso fazer? Eu aqui na minha casa, assim, se eu pegar o meu celular eu consigo? Sim. Obviamente, né, a gente tem os editores que a gente usa para editar cinema, que geralmente o padrão é o Premiere Pro, que é do pacote da Adobe, que daí, né, exige ali um investimento. Então, mas a gente tem editores gratuitos também, tem um que chama DaVinci Resolve, que faz a função muito bem, assim, se você quer editar uma coisa ali bonitinho, fiz uma gravação caseira, quer editar, você consegue editar por ali, fazer os cortes, adicionar uma trilha sonora, né, então a gente tem uma acessibilidade maior, assim, dá pra fazer. Ainda mais tendo isso aqui, né, que a gente tem nas nossas mãos. O meu não está aqui, está carregando, mas o celular, né, tendo o celular facilitou muito mais também isso, né, pra gente gravar, pra gente fazer as coisas, né. Então o celular possibilitou também, né, que a gente faça isso em casa. Então você fala, tá bom, eu tenho uma ideia, eu quero filmar ela, um filme caseiro. Tanto que na faculdade, nessa época que estamos ainda da pandemia, isso aqui no ano passado, o nosso trabalho foi fazer um curta de quarentena. Então, uma produção caseira da gente ali, sabe? A gente desenvolvendo o que estava sendo a quarentena pra gente de uma forma artística, né? Bom, e aí entra então a nossa segunda parte, né? A nossa grande questão. Tá bom, Carol, você já me ensinou quais são os tipos de produtos audiovisuais que existem, o que é o cinema, como ele surgiu. Agora, como que eu faço isso aqui? Quero fazer aqui, na minha casa, eu. Então, seguinte, a primeira coisa a gente volta ali no que eu falei, né? Você tem que saber o que você quer fazer. É como escrever uma história. O que você quer contar? O que você quer que as pessoas sintam quando elas leem? O que você quer colocar, né, pro público ver? Então aí entra a nossa primeira parte de como produzir algo assim em casa, né? Sempre lembrando que o que eu tô falando aqui é pra você fazer a sua produção caseira ali, você e você, pra produzir arte ou fazer algo com seus amigos, desse tipo, né?
Aí quando a gente tá falando de trabalho e outras questões, a gente envolve muito mais assuntos, né? Muito mais coisas de se profissionalizar, estudos e N questões. Mas aí pra você fala, eu tenho uma ideia aqui na minha casa que eu queria fazer e tal. Primeiro ponto é o roteiro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai sentar e vai pensar qual é a minha história. A gente vai montar a ordem dos acontecimentos, por exemplo, né? Como vai aparecer aqui na tela, que eu tô mostrando pra vocês, é um roteiro de um curta-metragem que eu escrevi. Então você vai colocar ali como se fosse uma história mesmo, só que de uma forma mais descritiva, né? Você vai contar o que acontece ali naquela cena. Então se fosse aqui agora, ó, se alguém estivesse roteirizando o que está acontecendo aqui. Temos uma mulher sentada em frente de uma câmera, ela conversa com a câmera explicando sobre o cinema, podemos ver que ela está no espaço do seu quarto e coisas assim. Você vai descrever o que está rolando ali, as ações e o ambiente. Isso num roteiro ali padrão do que a gente geralmente usa. Mas existem N formas de você montar isso. Como é uma produção caseira, obviamente você pode roteirizar para ter uma noção, mas tendo ali com você, na sua cabeça, o que você quer fazer também vale, tranquilo, né? Processo de criação, cada um tem o seu. Mas aí, então, de praxe, a gente monta o nosso roteiro e fala, tá, a ordem vai ser isso, esse é o meu começo, meio e fim, esse é o meu enredo, esses são os acontecimentos. O que a gente vai pensar? Em como que a gente vai gravar? Então, aí que entram as questões de saber, não de saber, mas de que plano eu vou usar, que ângulo e esse tipo de coisa, né? A gente tem, por exemplo, o plano aberto, que é aquele plano onde você vê tudo, né? Vou colocar um exemplo, vou colocando exemplos aqui pra gente acompanhar melhor. Então a gente tem o plano aberto, a gente tem o plano americano, né, que é aquele que é dos joelhos pra cima. A gente tem o plano fechado, que seria como esse, que eu tô agora aqui, ó, dessa parte pra cima, ok? Um pouquinho de cenário atrás, mas tá fechado aqui em mim. A gente tem também o close, ou o plano detalhe, né, que é como se fosse, por exemplo, como o próprio nome já diz, você vai mostrar um detalhe da cena, seja ele um objeto, seja um close nas mãos da pessoa, na boca da pessoa, nos olhos, ou em qualquer coisa do tipo, né? O próprio nome já diz, ele é um plano detalhe. Então pensar nisso, né? Pensar com base no seu roteiro, como você vai querer filmar isso? O que você vai querer fazer? E aí vem muito da ideia de cada um, do processo criativo de cada um, do que você quer colocar. Aí a gente tem ângulos, eu posso filmar que nem eu tô me filmando aqui, reto. Eu posso filmar de cima pra baixo, eu posso filmar de baixo pra cima. De baixo pra cima ali dá aquela ideia de uma coisa mais grandiosa. Por exemplo, se eu pego e me filmo daqui de cima, vai parecer que eu sou mais alto e tem N questões. Ou de cima pra baixo, né? Isso de cima pra baixo, onde parece ali uma coisa meio onipresente, que tá vendo tudo de cima, ou um plano reto. Ou, por exemplo, são duas pessoas conversando, eu posso filmar da direita pra esquerda ou da esquerda pra direita. Aí vai do seu processo criativo, do seu processo artístico, de o que você acha que cabe no que você quer fazer, o que combina melhor, o que passa melhor a sensação da cena que você quer criar. E ainda depois de tudo isso feito, novamente como eu falei, numa produção de um filme, etc., a gente tem muito mais passos, né? A gente tem a criação da direção de arte, a direção de fotografia, né? A direção de arte, que é, por exemplo, envolve desde o figurino que aquela pessoa vai estar usando, aquele personagem, até as cores do cenário, como elas influenciam na cena, né? A gente tem toda a questão aí da teoria das cores. A direção de fotografia, que é exatamente isso. Qual vai ser a fotografia do meu filme, da minha obra, do meu produto audiovisual, né? O que eu vou passar com ela também? Enfim, a gente tem questões que entram na pré-produção, mas pra gente fazer em casa, como eu falei, entra nisso aqui, né? Processo artístico, cria o seu roteiro e tal. E aí a gente entra agora na parte de gravação. Se você tiver uma câmera em casa pra fazer legal, se você tiver o celular legal, também tudo lindo. Então, aí é colocar a mão na massa. É pegar e gravar, né? Obviamente, dentro disso, muitos celulares agora vêm com isso, né? Que você pode ajustar a coisa de luz, até uns vêm até com ajustar a coisa do ISO, né? Enquanto eu estou falando, vou colocar as definições do que é cada um aqui pra gente. Mas vamos pensar assim, ok, tô aqui com meu celular. Grave. Basicamente isso. Eu falo, meu processo ele é muito assim quando eu tô criando as coisas. É muito menos colocar no roteiro certinho, muito mais pegar e fazer. Geralmente isso mais pra filme, ensaios que eu faço, coisas do tipo, né? Obviamente se é um filme, um curta-metragem, um longa, você tem que ter ali o que você vai fazer. Mas enfim, como eu falei, vai do processo criativo de cada um. Como a gente tá fazendo a gente em casa, fechou.
Então aí, ok, peguei e gravei. Gravei as cenas que eu quis, gostei do jeito que ficou legal, gravei com o meu celular mesmo, abri a câmera dele ali do jeito que tava, achei que ficou bonito, fiz, fechou, perfeito. Então aí a gente vai pra parte, né, ali de edição, pós-produção. O que a gente vai fazer? Lembra que eu falei ali atrás dos editores de vídeo? A gente vai usar eles, obviamente. A gente vai colocar tudo no editor, vai fazer os cortes que a gente quer, colocar a sequência de imagens como a gente quer, vai mexer até na cor também, né, que a gente tem isso também. Nos editores você pode mexer na cor, deixar com tons mais quentes, tons mais frios, pode deixar com uma saturação maior, né, então com aquela cor mais vibrante, ou você pode deixar sem saturação nenhuma, fazer um negócio preto e branco, aí vai de você e da sua criatividade, né. E aí esse é o processo da pós-produção. Falando assim parece bem fácil e rápido, né? Pré-produção, gravação e pós, mas envolve muita coisa. Mas aí ok, depois de pronto, só alegria. Geralmente, né, o que a gente faz também, quando tem um produto pronto, é fazer a questão da legendagem, audiodescrição, né? Pra deixar aquela obra mais acessível. Então colocar as legendas, fazer a audiodescrição, né, que são opções sempre muito legais também, pra você conseguir fazer com que todos tenham acesso a isso, né? E é essa a grande questão, assim. Pra produzir, então, resumo, é você ter ideia do que você quer fazer, qual história você quer contar, o que você quer criar. Colocar isso em prática, então fazer a gravação, pensando, né, em como você quer apresentar aquela cena, como eu falei, dos planos e dos ângulos. E depois você sentar ali, fazer a sua edição, transformar aquilo, né? Novamente, que daí, como eu já falei, que diferencia o cinema, é fazer os seus cortes, fazer a sua edição, fazer sobreposições, mexer em cor, colocar efeitos, tudo, né? Isso aí entra no processo criativo também. A gente sempre olha como uma parte bem técnica, falo por mim, assim, que eu sempre vejo isso como uma parte, nossa, bem técnica, né? Obviamente você tem que saber a técnica, mas é muito também aquela coisa do feeling ali, do processo que tá acontecendo, da sua criatividade, da sua arte acontecendo ali nisso também, né? Em resumo é isso. Dá pra fazer cinema em casa, é o que muitos estamos fazendo agora, né? Seja com uma câmera ou com um celular. Porque a gente tá aqui nessa situação ainda de pandemia, com tudo isso. E obviamente, como artistas, não conseguimos ficar parados, né? Então a gente produz e é viável, que nem eu falei, apesar de os recursos não serem tantos, é viável. E é bem legal, né? E é muito importante, porque daí surgem muitas produções independentes também, N coisas assim que são muito legais e muito importantes também. E aí, puxando esse gancho, antes da gente encerrar, né, como a gente já falou dessa parte técnica da produção, a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que eu amo, de paixão, que é o nosso cinema brasileiro. Então, cinema brasileiro. O cinema brasileiro, a gente fala que ele começou ali em 1887, 1890, com dois irmãos italianos que residiam no Rio de Janeiro, que eram os irmãos Segreto, que filmavam algumas coisas na Baía de Guanabara e por aí vai. Mas é em 1908 que rolou a grande expansão. Por quê? Eletricidade. Não tínhamos. E aí instalaram a eletricidade, enfim, redes elétricas, usinas e esse tipo de coisa. E aí surgiu, né? A gente conseguiu fazer essa maior expansão do cinema, porque pra fazer cinema, claro, a gente tem os equipamentos, tem que carregar isso, carregar aquilo, depende de bastante coisa também. Então aí se iniciou e teve essa expansão. A gente tem alguns filmes ali da década do comecinho, né, 10, 20, por exemplo, Os Estranguladores, que foi um desses filmes que surgiram aí nesse início. Depois, na década de 20, 30, aconteceu uma coisa bem importante, que foi a criação da Cinédia. Então, a primeira produtora, assim, de cinema do nosso país. Teve filmes como A Voz do Carnaval. Aí, logo mais, isso foi caminhando, né? A gente sabe que chega ali em 1960, 70, a gente teve o período da ditadura. E junto disso, então, surgiu uma coisa que a gente chama de cinema novo. Depois de todas as coisas da Cinédia, desses filmes que foram feitos. O cinema novo, ele tinha um cunho mais político e social, né? Como a grande obra Deus e o Diabo na Terra do Sol. E a partir daí os filmes foram tomando esse cunho ainda mais quando a gente chegou e teve a ditadura, né?
que levantou muito a questão da luta social, de uma luta de cunho político, de uma arte de cunho político também, onde vários filmes foram criados, assim como vários artistas também, por criarem filmes assim, foram exilados, né? E, enfim, aí essa história a gente já sabe como termina. Mas ainda assim, com tudo isso, né, foi... Na ditadura rolou essa questão mais no cinema underground também, que obviamente os militares não iam financiar pra fazer cinema contra a ditadura, obviamente. Então, claro, esse cinema mais independente e tal, mas que perdeu um pouco a força, porque a gente não tinha como, né? Os artistas, os cineastas, enfim, não tinham como fazer, não que não tinham como fazer, mas tinha uma grande represália, e isso minguou um pouco o que a gente tinha aqui do cinema. Novamente, obviamente, né? E depois disso ficou um pouco naquela, né? Naquela... Como eu posso dizer? Ficou naquela coisa meio estagnada. Obviamente, produções ainda aconteciam, tudo, mas nada que colocasse a gente no mapa do cinema. Até que ali em 1982 surgiu a Embrafilme. E nos anos 90 e 2000 foi criada a Lei do Audiovisual. E aí a gente começa, né, aquela coisa que a gente chama de cinema de retomada. Então vários filmes foram sendo feitos, vários filmes incríveis. A gente tem Cidade de Deus, a gente tem Carandiru, a gente tem O Alto da Compadecida. Então a gente tem A Central do Brasil, filmes incríveis, 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 feitos aqui, em solo brasileiro, com a nossa história, com a história do nosso povo, né? Com registros daqui. E isso só foi se continuando até agora, né? Como a gente já teve filmes como Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, um filme incrível. A gente teve, obviamente, né, Bacurau, que foi um filme fenomenal, que é um filme fenomenal. E o nosso cinema aí só continua crescendo, a gente tem Aquários também. Então, o cinema brasileiro ele só continua ainda mais se desenvolvendo. E junto do cinema brasileiro, obviamente, a gente tem o cinema do interior, aqui, ó, da nossa região. Aqui no interior, se vocês imaginarem o tanto de filme que é feito, tanto de coisa boa, o exemplo que eu posso citar, por exemplo, é um coletivo de cinema ali de Rio Claro que chama Aqui no Olho, que sempre faz produções incríveis. A gente tem o João Paulo Miranda Maria, que é um cineasta que saiu dali, né, de Rio Claro, e agora tá em Cannes, ganhando premiações, lançou seu primeiro longa, né, a gente tem filmes dele como Comedy Action, A Menina que Dançou com o Diabo, Casa de Antiguidades agora, e N outras obras que são daqui, né, eu posso citar, por exemplo, ali de Minas, a gente tem o Marco Antônio Pereira, também com os curtas-metragens dele, que são incríveis, e aqui mesmo, falo... Puxando um pouquinho pro meu lado, na própria Unimap, onde a gente sempre produz, né? Os nossos fins de semestre, a gente sempre faz produtos audiovisuais, é a nossa nota final ali. Então tem curtas-metragem como o Litígio, feito pela produtora Salgema, que é incrível e tá concorrendo aí a prêmios, né? A gente tem os nossos TCCs sendo gravados agora, que logo mais vão estar aí também. Então, às vezes a gente sempre acaba vendo o cinema como uma coisa de fora, né? Mas ele não é. O cinema não é só ali em Hollywood, não é só essa grande... Nossa, aquele glamour hollywoodiano. A gente tem tanta coisa boa, incrível sendo produzida aqui, na nossa terra, no nosso chão, com cineastas, diretores de arte, diretores de fotografia, atores, produtores, tudo, pessoas incríveis, artistas incríveis, fazendo isso acontecer também. Então aqui, no final dessa oficina, que eu espero que vocês tenham gostado, e se gostaram e produzirem coisas com que vocês viram aqui, me mandem, que eu vou amar ver também. É sempre bom e importante compartilharmos a arte. É esse o recado final que eu deixo depois do aprendizado, assim. A gente tem muitas coisas boas aqui, que a gente valorize muito elas, porque a arte que vem daqui, né, da gente, da nossa terra, do nosso lugar, é incrível e maravilhosa e tem muito. Mas precisa ser mais valorizada e mais vista, né? A gente tem que às vezes parar de olhar um pouco pra fora pra olhar porque a gente tem aqui, que é muito bom e muito bonito. E é isso, deixo meu agradecimento aqui à Secretaria de Cultura de Araras, ao Alfredo Júnior, ao Johnny Mal, a todo o pessoal da Secretaria, né, pelo convite, pelo espaço. E é isso, espero que a arte em Araras floresça a cada dia mais, que a gente floresça juntos. E é isso aí, muito obrigada. Pra quem quiser
me acompanhar ou acompanhar meu trabalho, tenho meu canal no YouTube, tá como Caro Carvalho. Tem uma coisinha ou outra ali, um documentário, filme ensaio, por aí vai. Tem meu Instagram também, que vai aparecer aqui, que é Carolina Carvalho, só que com Carvalho abreviado. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que de alguma forma essa oficina tenha tocado vocês. E é isso, que o cinema sempre continue e que a arte sempre continue também.